Só que o Brasil não foi o único país que recebeu os anúncios das tarifas dos Estados Unidos nesses últimos dias, não. O vizinho Canadá foi taxado em 35% pelo governo americano, que cita os problemas envolvendo a entrada de fentanil. Também uma outra bravata. O governo canadense comprovou com números que a entrada de fentanil pela fronteira norte é ínfima. Quem também recebeu tarifas bem altas foi Myanmar, que está aqui atrás de mim com 40%. O governo militar disse que pode enviar uma delegação para Washington na próxima semana para tratar do assunto com os americanos e pode até mesmo cortar as taxas para os produtos dos Estados Unidos para algo entre 0 a 10%. Japão e Coreia do Sul, dois parceiros asiáticos muito ligados ao setor de automóveis e de tecnologia, receberam tarifas de 25%. Mas estão em negociações com a Casa Branca. E produtos específicos também foram taxados. Nesse caso, o cobre, que recebeu uma tarifa de 50% para importação e está ligado muito a veículos elétricos, equipamentos militares, semicondutores, eletrodomésticos. Quem sai mais prejudicado com essa tarifa contra o cobre? Definitivamente é o Chile, que vende mais de 600 mil toneladas por ano de cobre para os Estados Unidos. Em segundo lugar, o Canadá, com cerca de 150 mil toneladas, seguido pelo Peru, a República Democrática do Congo, lá no centro da África, e também o México. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Atendeu o nosso chamado da semana passada, né, professor? A gente falou, quando você voltar de Pequim, por favor, já deixa a passagem comprada aqui para São Paulo, porque nós contamos com a sua presença. E você voltou mesmo, não é isso? Foi um voo rápido. Foi bem rápido. Foi um voo bem rápido. Professor, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Olha, uma semana muito cheia envolvendo essa questão das tarifas. Trump ainda afirmou que os outros países que ainda não receberam as cartas tarifárias devem ser taxados entre 15% a 20% aproximadamente. Agora, a gente já vem falando da questão das tarifas há algum tempo, envolvendo Donald Trump desde que ele voltou à Casa Branca, porque isso é uma promessa de campanha dele. E dos reflexos internos que isso causa nos Estados Unidos, o primeiro impacto mais claro é o da inflação. Trump já tinha adiado as tarifas uma vez. Agora ele está dizendo que vai implantar tudo a partir de 1º de agosto, está dando até uma margem para negociação. Existe a possibilidade de Trump voltar atrás mais uma vez na questão das tarifas? Fabrício, o problema todo gira em torno do fato de que ele havia prometido em 90 dias, 90 negociações e 90 acordos. Não saíram 2. Então, o que você nota é que toda aquela ameaça do presidente Donald Trump, tudo aquilo que ele falou com relação à sua capacidade de convencer os países, a vassalagem que ele esperava que houvesse em muitos casos, não aconteceu. E é por essa razão que ele começou a emitir essa série de cartas, até no caso brasileiro, com vários equívocos, porque quando você lê a carta, a impressão que se tem é de que o governo brasileiro é superavitário com relação aos Estados Unidos, o que não é o caso. Então, o que a gente nota é que existe aí um presidente que está tomando uma série de medidas sem levar em consideração o custo que ele cria toda vez que adota uma medida que não é dentro daquilo que as pessoas esperam, no sentido de ter estabilidade. Porque tudo isso começou com uma história. Primeiro era a reindustrialização dos Estados Unidos, depois era a punição da China, depois era balancear o comércio internacional dos Estados Unidos. Ao final das contas, ninguém sabe qual é o objetivo efetivo dessas medidas que Trump está tomando. Agora, a gente tem aqui uma questão muito importante, que ele está promovendo essa guerra comercial e, no caso brasileiro, ele está falando para o presidente Lula, na carta que ele escreveu, ele deixou muito claro essa questão de uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pedindo o fim do julgamento. A gente sabe que os poderes aqui no Brasil são independentes. O executivo não tem a autoridade sobre o judiciário não tem autoridade sobre o legislativo e por aí vai essa sequência infinita. Qual que é o objetivo de Trump aqui nesse momento, quando ele fala exatamente sobre o fim do julgamento a Jair Bolsonaro? Ele não está passando do limite como chefe de Estado, querendo ingerir na justiça brasileira? Não, e a impressão daqueles que apoiam esse tipo de medida é de que o Brasil é uma república de bananas. Não é? Até porque os Estados Unidos, em algum sentido, têm se transformado nessa situação justamente dessa instabilidade criada pelos constantes decretos do presidente Trump. Mas o fato é de que existe aí uma ingerência, até escrevi recentemente um artigo sobre isso, dizendo que a impressão que se tem é que Trump é o imperador,
não é? E estabelecer um édito a partir de Washington que o Brasil precisa cumprir. E, obviamente, que isso passa por uma situação doméstica. Claro que nós sabemos de todos os problemas que existem no Brasil, tanto na questão do Supremo Tribunal Federal, como no Poder Executivo, mas isso é um assunto que precisa ser resolvido domesticamente, porque senão você passa a ter o presidente de um país determinando o que os outros vão fazer. Quando é um país pequeno, você até poderia admitir esse tipo de situação, justamente por falta de capacidade de criar um instrumento nacional para resolver esse tipo de problema. Mas no caso de um país que tem instituições, embora falhas, mas que tem instituições, é uma situação um pouco complicada. E se o Brasil cumprisse, aí sim que nós estaríamos muito mais evidentes como uma república de bananas, se alguém manda em Washington e nós somos obrigados a cumprir. Agora, chama muita atenção também o timing dessa carta enviada por Donald Trump, logo na sequência da reunião dos BRICS, que foi justamente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, para ser mais específico, onde o Brasil falou abertamente sobre uma moeda em comum que não seja o dólar para negociar com a China, para negociar com outros países. Uma análise que tem sido feita é de que essa mensagem que Trump passou ao Brasil, na verdade, foi passada para países que estão considerando integrar os BRICS daqui para frente. Você compartilha dessa opinião? O que você pensa em relação a isso, professor? Na minha opinião, essa foi a melhor coisa que Trump poderia fazer para os BRICS. Eu já disse, eu acho que uma conversa com você, que hoje em dia os chineses consideram o Donald Trump o melhor presidente que a China poderia ter eleito, né? Justamente pelas medidas que ele vem tomando ao longo do prazo. E, com certeza, havia toda uma série de analistas falando contra o BRICS, mas o BRICS é uma nova realidade de governança global. Ele tem ali economias em evolução, em crescimento, e que é extremamente importante nesse processo todo para a evolução internacional. Então, eu acho que a medida do Trump fez uma coisa muito importante nesse processo todo. Para aqueles que acham que a subserviência aos Estados Unidos, à União Europeia, é o que vai resolver os problemas do Brasil, ficou muito claro que, com uma canetada, essa situação de qualquer acordo preferencial inexiste. Até porque mesmo o Japão, que você mencionou, e a Coreia, que foram dos primeiros a negociar, estão sofrendo justamente pela falta de garantias e de estabilidade por parte das medidas adotadas por Trump. Então, é o momento de os economistas brasileiros, eu sempre falo isso, começarem a estudar a China a partir do modelo chinês, parar de olhar para a China lendo o livro dos Estados Unidos e da Europa, e também é o momento de os brasileiros entenderem que o crescimento global hoje em dia se dá na Ásia, não mais na Europa e nem nos Estados Unidos. O senhor conhece muito bem a China, todos os BRICS ali, todos os integrantes dos BRICS. Há mercado no Brasil, há mercado por ali para suprir uma eventual ausência dos Estados Unidos nas negociações? Ausência não, mas uma diminuição do comércio com os Estados Unidos, ele pode ser resolvido através dos BRICS? Fabrício, eu sempre digo uma coisa, todo brasileiro deveria acender uma vela de 7 dias para a China continuar crescendo economicamente, por uma única razão. Hoje em dia, a China tem uma renda per capita de 12, 13 mil dólares. O objetivo é que em 2049, quando a República Popular da China completar 100 anos, essa renda per capita atinja 20 a 25 mil dólares em toda a China. Existem partes da China que têm renda per capita de mais de 40 mil dólares, superior a países europeus. Agora, imagine o seguinte, a quantidade de oportunidades que uma China economicamente rica pode criar para o Brasil, que é um fornecedor de produtos importantes. Claro que cabe aí nós agregarmos mais valor aos produtos que nós exportamos para a China, mas se nós crescermos junto e acompanharmos isso, para o Brasil será uma das grandes coisas, o que favorecerá com que o país cresça e se desenvolva mais. Perfeito.